Boa noite, senhor Nazil. Boa noite, Luiz. Como vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, amigos internautas, simpatizantes da doutrina espírita. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui para uma live muito especial com o amigo Nazil Canarim Júnior. Eu vou fazer as apresentações. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado o convite em falar conosco, É um pelo prazer Facebook. sempre, Luiz. É um prazer muito grande estar com vocês sempre. Obrigado pela lembrança. Antes de eu passar a palavra para o senhor definitivamente, deixa eu falar um pouquinho do senhor Nazil Canarim Júnior, doutor em Educação pela UFSCar, professor titular e coordenador de curso de graduação em Direito da Universidade Paulista, Unip, advogado empresarial. Na seara espírita, no meio espírita, ex-presidente da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Bauru, ministra cursos envolvendo temas e autores espíritas na Associação Chico Xavier para divulgação do espiritismo e no Centro Espírita Vicente de Paulo, articulista e expositor, tendo proferido palestras e ministrados ministrados seminários em mais de 100 cidades do Brasil e exterior. Perdão, engasguei aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Agora Imagina. a tela é sua, o microfone é seu e nós vamos ter uma aula maravilhosa. Que Deus o ilumine, tá? Se o senhor quiser fazer uma prece antes, fique à vontade, tá bom? Perfeito, Luiz. Eu que agradeço. A você e a todos os amigos pela generosidade de nos permitirem sempre partilhar as questões ligadas ao estudo espírita. Esse estudo que nos faz ir aos poucos descortinando informações, descortinando verdades aptas a nos permitirem uma jornada, enquanto estamos na Terra, muito diferenciada daquelas jornadas que anteriormente já tivemos. Apenas para seguir a praxe das casas espíritas, e o CFEAC certamente a observa, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecer a oportunidade de aqui estarmos agora, nesse instante, reunidos, ainda que isoladamente, mas pelas facilidades da comunicação em torno de propósitos que são os melhores para os nossos espíritos, para a nossa própria evolução. Que o encontro transcorra em paz. É o que todos almejamos. Quando veio a proposta do Luiz para que estivéssemos com vocês, surgiu a dúvida a respeito do que falar. O que poderia ser abordado num encontro que geralmente se caracteriza, os encontros espíritas são assim, por uma estrutura de planejamento. Eu que tenho atividade docente, né, como regra, sei que nenhum professor trabalha sem ter um norte, sem ter um objetivo. E me veio, então, a lembrança, uma releitura daqueles itens iniciais do capítulo 2º de O Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente porque eles apresentam uma riqueza de informações que às vezes me parece extremamente ignorada por parte das pessoas que vão até mesmo às casas e não se atentam para essa releitura. O capítulo, que faz parte daqueles 4 primeiros enunciadores organizados por Kardec, de maneira a facilitar a nossa compreensão sobre a mensagem de Jesus, é o que diz: meu reino não é deste mundo. Nós vamos iniciar me lembrando, evocando uma historinha muito simples que Emmanuel
registra em uma das suas inúmeras obras e que tem por título a palavra diversidade. É interessante porque ele nos coloca dentro da cela de uma prisão, onde 3 detentos contemplavam o nascer de mais um dia, o aparecimento da luminosidade. O primeiro pergunta ao que estava ao seu lado: o que te prende a atenção lá por fora? Aquele que foi questionado disse: eu observo a muralha que nos cerca e penso em fugir. Em seguida, devolveu a pergunta para aquele que o havia indagado: e o que enxergas? A resposta veio pronta: acompanho os guardas que nos vigiam e imagino como eliminá-los. Ambos, com as suas ideias bem aclaradas e já enunciadas, se fixam no terceiro companheiro. E você? O que você percebe além dessas grades? E ele então informou: vejo a imensidade do céu, admiro a beleza das flores e penso em Deus, que um dia nos doará os meios precisos para a recuperação da liberdade. 3 pontos de vista sob uma única paisagem, cada qual denotando a posição evolutiva que já atingiu. Os 3 encarcerados. Porém, se o primeiro pressupunha apenas e tão somente transpor os muros para ganhar a liberdade, o segundo, cometer novos delitos para também alcançar a sua liberdade, o terceiro, consciente de que ali não se encontrava, senão por motivo da efetividade de uma decisão judiciária, resolve esperar em Deus, de maneira a que, cumprida a sua parte dentro daquela trajetória, alcançasse de uma vez a liberdade. É interessante porque o conteúdo desta mensagem nos fala um pouco a respeito do tema que nós temos pela frente para desenvolver. Eu gosto muito de um tradutor de textos contidos na Bíblia que não é muito conhecido no Brasil. É André Churac, um francês que tem ascendência e estudos realizados em Israel e cujo conhecimento favorece bastante a boa interpretação de textos que nós sabemos foram largamente alterados, quando não adulterados, de forma a acomodar visões particularistas a respeito dos episódios envolvendo seja a história do povo hebreu e do povo hebreu, seja os escritos paulinos, seja até mesmo as narrativas utilizadas para falar de Jesus. Foi exatamente esta dificuldade de separar joio do trigo que levou Allan Kardec a optar pela construção de O Evangelho segundo o Espiritismo por uma perspectiva completamente nova, uma perspectiva de exame de algumas considerações para que nós pudéssemos entender não fatos que não têm relevância, mas para que pudéssemos entender o sentido moral, o alcance moral da mensagem enunciada
por Jesus. E uma delas está, então, aqui lançada nas primeiras linhas desse capítulo, no item número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja releitura eu vou me permitir fazer, então, não da forma como está apresentada no texto do Evangelho, mas por essa narrativa do André Churac, tá? Porque eu acho ela sonora, mais bonita e encorpada, e me parece coloca as coisas no seu devido lugar. Pilatos, escreve ele, entra novamente no pretório. O pretório era o lugar onde eram proferidos os julgamentos na estrutura do direito romano. O pretor tinha a tarefa de ser o juiz. E ele, dentro da solenidade que o direito romano sempre fez tanta questão de valorar, só pronunciava julgamentos ali, naquele ambiente. Ele chama Jesus e lhe diz: és o rei dos Hierodins? Jesus responde: dize isto por ti mesmo, ou outros o disseram de mim? Pilatos então responde: mas sou eu um Hierode? Tua nação e os chefes dos ministrantes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus responde: meu reino não é deste universo. Se meu reino fosse desse universo, meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos Hierodins, mas o meu reino não é daqui. Pilatos então lhe diz, então tu és rei? E Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci para isto, e para isto vim ao universo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vocês percebem que a tradução tem uma beleza ímpar. Primeiro, porque ela quebra com uma série de acréscimos interpretativos colocados num texto tão bonito, tão claro. Um texto em que Jesus deixa muito evidente que o seu reino não pertence ao universo físico em que nos encontramos, e não é a figura imaginada do reino dos céus, numa construção que, se à época poderia ser até tomada ao pé da letra, não comporta mais colocações a partir do progresso científico, no sentido da existência de uma abóbada. Aquele tempo, imaginava-se fosse a Terra plana e o céu uma abóbada, onde houvessem sido fincados luzeiros, que vêm a ser as estrelas. Nós sabemos que esta construção é fruto do desconhecimento científico. Portanto, quando Jesus anuncia: não sou deste universo, ele deixa claro para nós, hoje facilmente compreensível, que esse universo da experiência encarnatória em que ele se encontrava é um universo com sintonias diferenciadas de vibração apenas. A realidade plena, como nós temos acesso e informações dos espíritos, é aquela que está na vida espiritual. Mudamos a nossa vibração e aqui nos encontramos diante de uma outra realidade, vivendo na imaginação, na concepção de que é a nossa realidade que deve ditar o que vai além daqui. Mas a cada nova descoberta científica,
a cada nova viagem exploratória do ponto de vista das experiências com telescópios, com sondas espaciais, fica evidente que as nossas construções estão equivocadas e já são completamente superadas nos dias presentes. Mas naquele momento, não. E ele fazia questão de dizer, antecipando, o meu universo não é daqui. Se eu fosse daqui, os meus partidários tentariam, de alguma maneira, barganhar, lutar, para me ver livre desta prisão, que é uma prisão injusta. A pergunta se ele era rei, ele então responde com uma outra pergunta. Você diz que eu sou rei, porém, eu vim até aqui para dar testemunho da verdade. Eu cumpro uma missão. Eu vim dar testemunho da verdade. Que verdade é esta? A verdade de que somos todos espíritos imortais. Esta é a grande verdade, que acessível ao homem na linguagem figurada de Jesus, se tornou claramente demonstrada a partir da presença da doutrina espírita no âmbito da Terra. Kardec, nos itens que analisam essas questões, faz questão de deixar claro para todos nós que esta fé inabalável numa vida futura, no porvir, ela tem um efeito de moralizar os homens, porque ela muda a nossa perspectiva de encarar a vida presente. Encarar a vida presente. Ora, se a vida terrena é apenas uma passagem, toda a relevância que nós costumamos dar a esse tipo de experiência fica extremamente diminuída. E por quê? Porque nós vamos entender claramente, que as nossas esperanças não podem ser colocadas no que é transitório. E por mais tenhamos tempo de permanência nas experiências terrestres, não permaneceremos aqui. Daí porque o apego, as questões ligadas aos temores, elas caem por terra, exatamente porque a promessa de que nós compreendamos e interiorizemos cada vez mais essa nossa condição de espíritos imortais, ela, enunciada por Jesus, se consolida com a doutrina espírita. Assim, vicissitudes, tribulações, são incidentes que devemos suportar com paciência. Exatamente porque não apenas são de curta duração, como são ocasionados pelas nossas próprias escolhas. Será que já deu para entender a razão que eu escolhi aquela historinha de abertura do Emmanuel dos 3 detentos? Os 3 estavam ali retidos em decorrência de atos que praticaram. Nós estamos vinculados à Terra em decorrência de compromissos que aqui temos, compromissos pessoais, contraídos ao longo de numerosas reencarnações, mas muito deles contraídos agora, nos tempos próximos de onde nos encontramos. E diante dessa aparente prisão, qual é o nosso comportamento? Imaginamos saltar o muro e fugir para não ter que nos ajustar com os nossos compromissos? Imaginamos
eliminar aqueles que, de alguma forma, nos colocam diante deles? Ou aguardamos confiantes em Deus e damos cumprimento àquelas que são as nossas obrigações, de modo a, quando a porta se abrir, deixarmos a aparente retenção com a consciência tranquila de alguém que está quites com os seus próprios débitos e que não precisa se voltar para trás, mas tem chance de avançar, olhando novos horizontes? As coisas são muito bem entrelaçadas. Por ser temporária e não definitiva, a nossa estada nas experiências reencarnatórias, ela deve nos conduzir a uma menor atenção para com as coisas que podem nos trazer dissabores. O contrário, nós devemos guardar uma calma, uma tranquilidade de quem está passando por experiências que são necessárias do ponto de vista evolutivo. Agora, não ter esperança a respeito da realidade que somos e mais, acreditar que não passamos de um amontoado de células, isto, evidentemente, não pode nos levar a bom lugar. E por que não pode? Porque vai nos fazer pessoas completamente desarticuladas com um conhecimento que é libertador. Nós vamos, sim, nos ocupar e nos preocupar de questões transitórias, tentando prorrogar a nossa própria existência, o que não é ruim, se não vier a ser algo que traga prejuízo a quem quer que seja. E, ao mesmo tempo, não imaginando que deixar a existência, deixar as experiências é o fim de tudo. Pelo contrário, é apenas um dia na longa trajetória evolutiva que todos temos que fazer, já que princípios inteligentes fomos criados por Deus, mas destinados à máxima perfectibilidade. E chegar até ela não é tarefa de poucos anos, mas é tarefa de muitos milênios de esforço, de muitos milênios de compreensão. E tudo fica muito mais fácil, mais equilibrado, mais coerente, quando esta compreensão já está em nós, de maneira que nós vamos olhar os bens da Terra não como os únicos bens. E a gente percebe, às vezes até em nós mesmos, quanto lamentamos perder o menor desses bens. A gente sabe que muita coisa de que podemos usufruir é conseguida com grande sacrifício, com muita luta, com muita economia, e tudo isso é respeitável. Todavia, lamentar pela transitoriedade significa que nós ainda estamos numa posição evolutiva muito preocupante mesmo. Kardec diz que as pessoas que sofrem pelas perdas de bens de natureza material, aquelas que sofrem por um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que eventualmente se ache vítima, o orgulho, a vaidade ferida e outros tantos tormentos fazem com que os dias de tais pessoas sejam dias de angústia. Ele se impõe, aquele que por esses acontecimentos passa, preocupado com esta aparente perda, são dias de tortura. Mas se nós olharmos esses incidentes e a nossa própria existência como alguma coisa extremamente transitória,
nossa maneira de encarar a vida será bem diferente. Por quê? O mal que nos atinja, da mesma forma que o bem que toque aos outros, acaba tendo a importância devida. Então, o mal representa talvez o desconhecimento por parte daqueles que conosco caminham. Um desconhecimento total, que ainda lhes faz ver coisas que são infantis, que não têm um sentido maior do que o da própria ideia evolutiva que eles têm. Da mesma forma, quando nós sabemos que o bem que praticamos atinge os outros, isso nos repleta de alegria. E nos repleta na exata medida em que nós estamos deixando de pensar em nós mesmos e passamos a nos ocupar daqueles que conosco transitam. Há uma mudança de perspectiva, há uma mudança de enfoque, e isso faz a nossa trajetória ser uma trajetória mais suave. O homem que encara a experiência terrestre como mais uma experiência, certamente sai dela muito melhor do que quando entrou. Por quê? Porque ele passa a enxergar as coisas por uma ótica do espírito e sabe, pelas informações que tem condições de reunir, que nós estamos no lugar certo, no momento certo, para experimentar a nossa capacidade de vencer, não a nada, mas a nós mesmos. É por isso que eu disse, o tempo é agora. Nós não podemos aguardar nada que diga respeito ao futuro que não seja com serenidade. E se estamos presentes, nós temos condições. Estamos no tempo presente, nós temos condições de suportar as adversidades que cruzam pelo nosso caminho e entender que se eventualmente não tivermos condições de superá-las, nós certamente teremos condições de melhor compreendê-las. É até um dos sentidos que os espíritos tanto nos ensinam a respeito da prece. Nós temos o hábito de rogar que os males sejam afastados dos nossos passos. É uma questão válida? Evidentemente que sim. Eu posso pedir e devo ter esperança de que os males não visitem a minha vida pessoal. Porém, na condição evolutiva que temos, no mundo que habitamos, a ausência de conhecimento, que é o verdadeiro sentido do mal, é uma regra. É uma regra. Aqueles que se predispõem a guiar outras pessoas, muitas vezes são cegos conduzindo outros cegos. E o destino, em termos de tal condução, é sempre muito preocupante. Ambos podem desabar no barranco. A partir do momento, então, que eu olho as coisas por uma perspectiva muito mais clara, muito mais abrangente, eu acabo descobrindo que estou enfrentando as dificuldades e passo a pedir forças, não para que elas se afastem, mas para que eu as supere. E em as superando, eu consigo avançar de forma muito mais segura. Mas vocês me dirão, as pessoas não veem as coisas dessa maneira, mas nós estamos aqui justamente para avançar, para conhecer e pôr em prática, não exigir que outros coloquem, mas para que nós próprios coloquemos em prática aquilo que sabemos. Nenhum de nós, quando se depara com lições assim,
tem que se ocupar ou se preocupar com a maneira como aqueles que nos cercam vão entender as nossas atitudes, ou que tenham que adotá-las. Mas cabe a nós a demonstração da serenidade. Eu volto lá na nossa historinha. Os três, dentro da mesma cela, cumprindo penas, sem que a gente saiba os delitos, mas sabe do cumprimento de uma ordem que os reteve ali. Estão os três dentro da cela. E nós percebemos que um tempo, que seria um tempo para reflexão, porque no limite, um dos objetivos das penas, principalmente das penas de segregação, é levar a que as pessoas reflitam a respeito daquilo que fizeram e dos prejuízos que causaram à sociedade. Há inúmeras escolas penais que a gente podia aqui trazer nesse momento para poder tentar ilustrar essa ideia. Mas não é uma aula de direito, né? Nós estamos falando aqui de doutrina espírita. O fato é que aqueles três homens, aqueles três espíritos, têm diante de si uma janela, a janela da cela onde eles estão. E a visão de cada um é completamente diferente. Um observa pela cela um muro, com o propósito de transpô-lo. O outro observa os guardas, vendo-os como o impedimento para que ele possa sair dali. O terceiro não. O terceiro olha a beleza do dia, que a cela permite que ele contemple, volta-se para o Pai de todos nós e não pede ao Pai de todos nós que o retire dali, mas que lhe permita passar o tempo que tem que passar e no dia em que aquela situação estiver solvida, possa com toda a honestidade deixar a porta por onde ingressou, ciente de que fez e cumpriu aquilo que deveria ter cumprido. O Espiritismo, meus amigos, nos dá uma ideia bem diversa das dificuldades, das experiências que temos pela frente. Nos ensina que algumas delas são expiações, outras são provas. Umas, ou as últimas, precisam ser enfrentadas pelo espírito com o propósito de ajustar-se perante si mesmo, da maneira como agrediu as leis divinas, à necessidade de que ele cresça, amadureça, para poder, então, trabalhar a respeito da questão. O que faltava para que nós entendêssemos a vida futura aparece com a doutrina espírita. As mesas que giravam, os contatos mantidos, as respostas obtidas, vieram dar notícia para o homem no momento em que lhe era possível pesquisar e aprofundar ainda mais aquelas informações e, consequentemente, crescer. Mas o que aconteceu? As pessoas olham as práticas espíritas como se fossem práticas ligadas a tudo aquilo que elas não representam, tudo aquilo de que elas não nos falam. Eu tenho um amigo muito querido, mas que não é profitente do espiritismo. Ele participa lá de uma determinada denominação de uma igreja separada. E ele tem, pelo menos tinha, para com o espiritismo, uma visão muito rudimentar. Ele nos imaginava seguidores desta ou daquela entidade, que eu nem vou enunciar aqui, porque é tão conhecida que ocupa um espaço maior do que até o próprio espaço de Deus em algumas pregações. Mas o fato é que ele dizia isso para mim e eu comecei a conversar com ele. Ele não dizia isso para mim, perdão, e eu comecei a conversar com ele, até que um dia ele disse: olha, professor, eu preciso lhe dizer uma coisa, o senhor é espírita, mas
não me parece que o senhor seja mesmo. Eu disse, por quê? Quais são as minhas atitudes que não condizem com isso para que eu possa corrigir? Porque é evidente, quando a gente assume uma tarefa, e às vezes que eu sou chamado aí a falar, eu me exponho, né? Então, se eu me exponho e não cumpro aquilo que eu exponho, fica chato, né? Já pensou me surpreender numa atitude que não é a mais adequada? Então, me diga lá qual. Não é que eu acho que. E aí começou a dizer todas essas bobeiras. Disse para ele: olha, presta atenção. Você conhece um ditado que diz que reino dividido não sobrevive? Ele arregalou os olhos, falou, claro, isso é de Jesus. Falei, beleza. Se Jesus disse isso, o que você acharia de uma entidade do mal que nos mandasse praticar a caridade? Como assim? Uma entidade maléfica, dessa que você está enunciando aí, como sendo a fonte do espiritismo, que ela mandasse a gente praticar a caridade. Em que sentido? Total, total. Seja a caridade transitória, né? Aquela que é a mais fácil de fazer e que as pessoas têm uma dificuldade imensa de realizar, que é dar um pão a quem tem fome, uma roupa a quem não tem com que se vestir, a visita a quem esteja doente ou enfermo, com algo que possa consolá-lo, ajudá-lo. Essa é a caridade mais fácil e nós não a praticamos. E a caridade da compreensão, da aceitação da diversidade do outro, da maneira como ele vê, da forma como ele já evoluiu. Ele olhou para mim, isso seria um reino dividido. Eu falei, bomba, maravilha. Para você ver que Satanás, então, não poderia se enganar. Ele não recomendaria, se existisse, às pessoas que eventualmente o seguissem, fizessem justo aquilo que o opositor dele recomenda como mais louvável. Procure conhecer o Espiritismo, disse eu a ele. Procure ver que certas verdades que você acredita sejam legítimas não passam de uma não compreensão a respeito do que a doutrina traz. E eu completo para vocês agora que essas verdades não compreendidas por quem não conhece são facilmente compreensíveis. Nós precisamos, com o nosso exemplo, trabalhar para que elas sejam revertidas, aclaradas. Agora, preste atenção, não há sentido que nós que estamos envolvidos com a doutrina, que nós não saibamos vivenciar tais verdades, porque temos acesso. Nós já sabemos de há muito que as experiências terrestres são experiências provisórias, que através delas nós temos a chance, então, de nos ajustarmos conosco e com as leis divinas. É um desafio para todos nós. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, lá no item 15 do Livro dos Espíritos, Kardec, quando nos apresenta todo esse conjunto, faz questão de deixar claro que o Espiritismo vem apresentar as coisas de uma forma lúcida, racional, que permita enfrentar as adversidades com a consciência de quem sabe que superá-las é a única maneira de eventualmente dizer evoluir. E superação pressupõe, acima de tudo, boa vontade, firme disposição, compreensão do nosso papel, das adversidades que passamos e das adversidades pelas quais passam aqueles que transitam conosco.
É muito importante compreender que as lições espíritas nos conduzem para essa outra compreensão. Numa obra também extremamente clara e componente desse conjunto de obras que nós chamamos básicas, chamada O Céu e o Inferno, há um capítulo que abre essa obra chamado O Porvir e o Nada, o Futuro e o Nada, onde Kardec tem a chance de nos convidar exatamente a refletir sobre o que seria a experiência terrena se além dela nada houvesse. Vocês vão me dizer, não, mas essa é uma visão materialista. A visão materialista eu conheço. Mas a visão que enuncia um reino de fantasias, também a ela se equivale. Nós não podemos nos iludir, porque é muito fácil que a gente se volte para os materialistas e os condene por não verem, além da experiência da carne, nada, enquanto visões religiosas disseminadas continuam a vender por aí céus de papelão, inexistentes, ou a falar de penas que não são nem um pouco compreensíveis. Imagine lá alguém queimar no fogo do inferno. A pergunta é: queimar o quê? A alma. Vamos queimar a alma. Então a alma existe. Se a alma existe, eu quero saber o destino dela. O destino é sofrer. Mas alguns anos podem conduzir alguém a um sofrimento que não tem fim? Como é que a gente pode chamar Deus de Pai? Imaginar uma justiça divina com um tipo de visão assim? Se ela é adequada para uma fase em que se queria impor o temor, em que se queria ter as pessoas sob domínio, em que se queria valer das pessoas para viver bem, vá lá. Mas nos nossos dias, isso não se sustenta. Isso não tem o menor sentido. Então, quando eu penso que não há nada, eu corro um risco, né? Eu concentro as minhas forças, os meus pensamentos no hoje. E definitivamente, não vou me ocupar do amanhã. Então, é o hoje que importa. Qualquer prejuízo, qualquer abalo, qualquer adversidade, para mim, representa ruir o meu mundo, porque o meu mundo é o hoje. Eu preciso viver agora. Acontece o seguinte: se eu tenho que viver o agora, qual a razão de agir eticamente? Porque se eu tenho que viver só o que está aqui, preciso passar pelas experiências daqui, porque é uma existência, é tudo e acabou. Não há sentido em ter preocupação com os outros. Eu tenho vários conhecidos que não professam religião alguma. Não tem nenhuma vinculação de natureza a qualquer movimento que eles chamam metafísico. Mas são pessoas éticas, pautadas por um compromisso com a verdade, um compromisso com a prática do bem em relação aos que os cercam, que deixariam muitos religiosos de barbas de molho, para usar uma expressão antiga. São pessoas que não vão a culto, à missa e nem à reunião pública de casa espírita, quanto menos às sessões de casas espíritas. Porém, adotam uma postura de agir em benefício do outro, agindo eticamente nas suas ações, que me fazem aplaudi-los. Não são pessoas que aguardam nada. E quando eu as questiono, tenho essa liberdade, mas por que você não aceita? Você acha que eu vou acreditar num céu de papelão? Eu vou imaginar que eu vou ser julgado para ir para o inferno? Eu vou imaginar que vai acontecer isso e aquilo? E, efetivamente, isso não tem sentido. Então, percebam que tanto é um mal nós termos crenças vazias assim, como é o mal
achar que a existência se limita ao número de anos que por aqui passamos. Mas para ambas as visões, de há muito, nós já temos informações. O meu reino não é daqui. Se fosse daqui, você não acha que os meus partidários viriam aqui negociar ou tentar me libertar? Evidentemente, Jesus nos fala do reino do Espírito. E os homens interpretaram como quiseram isto, imaginando a construção de um reino na terra, com a volta de Jesus, quando ele claramente diz: eu não sou desse universo. Eu não estou na condição que vocês presentemente estão. Já esteve? Tudo aponta que sim, porque jamais se proclamou como nós fizemos questão de proclamar que ele devesse ser visto como Deus. Ele nos não adverte nos textos que o evangelista nos repassa que não queria ser chamado de bom, dizendo que claramente apenas Deus é a bondade. Ora, isso deixa claro para todos nós que a sua mensagem de há muito nos convida a sair daqui. Mas o que se fez? Que se trazer o reino para cá. E mais, começaram a aparecer os procuradores desse reino. Os homens que vão assegurar os lugares, vão dizer o que vai acontecer. E, questionados sobre tempo, dizem: isso é uma coisa no futuro, quando ocorrer o juízo. A palavra juízo é uma daquelas polissêmicas, né? Palavra que tem vários significados. Um deles, que eu gosto bastante, é o que nós precisamos ter juízo a respeito daquilo que falamos, a respeito daquilo que ensinamos. É evidente que o reino que ele nos fala é um reino do Espírito. E se somos como efetivamente somos, espíritos, precisamos dele nos apossar. Mas, Nazil, não é uma coisa automática? Automático é o nascer, o desencarnar, o renascer, o voltar a desencarnar. Movimentos automáticos tendentes a nos fazer sair da condição em que nos encontramos. E é importante que nós tenhamos olhos atentos para saber o quanto estamos perdendo tempo, e por isso eu digo que o tempo é agora, de agir em nosso próprio favor, não na esperança de fazer conquistas que não têm sentido, mas de trabalhar para disseminar todo o bem que pudermos ao redor daqueles e em favor daqueles que conosco estão, demonstrando que essa verdade já ingressou em nossas vidas. É uma expressão muito feliz do Divaldo, que diz, Pereira Franco, que diz que muita gente gosta de entrar no espiritismo. Aliás, dá até ibope em alguns lugares. Eu não sei se os amigos de Garça usufruem desse ibope, mas tem lugares em que a pessoa se diz espírita e é respeitada, exatamente porque os espíritas buscam agir dentro de certos padrões que são os mínimos para quem conhece o que todos já conhecemos. Então, isso desperta interesse, fora o interesse da curiosidade, né? Porque como as pessoas são desinformadas sobre o que fazemos, muitas vezes até desviam os passos quando passam na frente da casa espírita. É uma atitude gostosa, a gente vê, a pessoa vem vindo, aí atravessa o quarteirão, sai da frente, vai na outra quadra, no outro lado da quadra, e depois que passa o prédio, volta a andar. Não sei o que imaginam tem ali dentro, né? Se entrassem, tomariam um susto, né? Não porque tenha nada, é justamente porque não tem nada. Uma dúzia de cadeiras, uma mesa ou uma escrivaninha, aquele ambiente extremamente simples, nada de luxo, nada. Uma boa estante, o que eu lamento é que às vezes repleta de livros, né? Porque livros na casa espírita significam que as pessoas não estão lendo. O importante é que os livros circulassem, que estivessem nas mãos de todos que gostariam de ler e que pudessem, nesse ler, aprender, evoluir,
repassar os seus conhecimentos não com pregações, com exposições, isso até é fácil, mas com a vivência, com aquilo que representa a conquista, a verdadeira educação. Porque a educação, quando é verdadeira, ela muda não apenas o intelecto, mas ela muda a moralidade. E as duas coisas, intelecto e moralidade, nem sempre alcançam o mesmo patamar concomitantemente, né? Ao mesmo tempo. Nós temos pessoas sábias do ponto de vista do conhecimento intelectual, mas que usam tal sabedoria para explorar aqueles que estão à sua volta. Eu costumo usar essa expressão: os homens mais inteligentes no domínio da fissão nuclear, né, da maneira de explorar o átomo, estavam no século XX e produziram a bomba atômica, um artefato que destruiu milhares de vidas como uma prova da inteligência. Isto nos dá uma ideia clara de como moralidade e inteligência são amparos e precisam andar juntos, são fruto de uma bela educação, educação que nos faz, então, olhar para nós, mas olhar para o próximo e ver de que maneira o próximo pode ser amparado pela nossa própria ação. É importantíssimo, meus amigos, que a gente reflita a respeito desse assunto, dessa questão ligada ao meu reino não é daqui. Porque há muita gente imaginando que Jesus instalará o seu reino, que é espiritual, no ambiente da terra, onde a existência, por mais prolongada possa vir a ser, ela terá um dia, um término. E ele nos está falando de uma realidade de crescimento espiritual, não daquela que fica estagnada, esperando alguma coisa para não ir adiante disso. Eu comecei falando de Emmanuel, da história dos 3 prisioneiros, que já repeti aqui, é o sentido de quem dá aula é sempre esse, né, de guardar o recado. Mas se eu gostaria de caminhar para o final, porque nós estamos chegando no final da nossa conversa, me lembrando de uma outra lição, mas esta proveniente de André Luiz. Ambas foram escritas por intermédio de Chico Xavier, a de Emmanuel no início e essa agora de André Luiz. A de André Luiz está num livro que é um show, Agenda Cristã. E a lição é fácil da gente guardar, 44. O livro é Agenda Cristã, lição 44, cujo título é Ande Acima. Acompanha comigo para a gente poder refletir sobre ela. Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Olha o desafio. Você vê a pedra, nossa, como é que vai fazer isso? O artista, usando o cisel e o martelo, tira obras-primas que a gente pode visitar hoje virtualmente em qualquer grande museu do mundo que nos permite esse acesso. Contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio à enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. Outra imagem fortíssima. Vejo a dificuldade de colher os frutos porque fico preocupado na enxurrada, no verme, na geada.
ele pede: concentre-se no pão, aquele que nos dá sustento e disposição para trabalhar um novo dia. À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão de sua passagem. E o maior deles está no ar, que se torna muito mais saudável e nos elimina a possibilidade de contrairmos uma série imensa de enfermidades. Diante do trabalho árduo, não tema o suor que possa lhe correr do rosto em larga escala, mas centraliza a tua atenção nas obras que surgirão a partir desse mesmo trabalho. Não se fixe no calor da forja. Olhe as utilidades que ele vai fornecer à nossa vida. Os garfos, as colheres, as facas, as panelas, as estruturas de aço, são fruto exatamente do calor da forja. Não imagine tão somente os perigos de uma enfermidade. Calcule a alegria e o poder de curar. Se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, o companheiro que fugiu, aquele que foi ingrato, o irmão incompreensível. Todos eles, como nós, estão aprendendo e passando pelos episódios da própria evolução. O que importa, diz ele, fechando essa lição preciosíssima, é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Intensificação da luz. Brilhe a vossa luz, nos recomendou Jesus. O progresso da verdade. Eu, disse-nos ele, sou o caminho da verdade e da vida. E como ele, envolvido nessa tarefa de nos fazer avançar, empenhemo-nos na vitória do bem, mas a vitória do bem que represente não um desejo, mas a concretização de cada um de nós na sua presença em relação aos lugares, em relação às pessoas com quem estivermos. Um professor, meu amigo Luiz, fala o tempo regulamentar, né? A aula dura 50 minutos, de maneira que eu até extrapolei, vou descontar aí os minutos iniciais, mas era esta, em síntese, bem, sim, uma maneira bastante econômica, né, de levar a mensagem a todos vocês nessa noite, agradecendo a Deus, agradecendo a vocês pela oportunidade de estarmos juntos e relembrando, as dificuldades estão presentes, elas fazem parte da nossa trajetória, e se nós nos concentrarmos na ideia de que o reino não é daqui, superaremos todas as dificuldades com a alegria de quem aguarda o momento certo de poder deixar a experiência tendo a certeza de ter feito melhor. Que Deus e os bons espíritos a isto nos auxiliem. Muito obrigado a todos vocês pela companhia até aqui. Bela lição. Muito obrigado, meu caro Nazil Canarim Júnior. Que Deus te ilumine e te proteja sempre, para que o Senhor possa continuar trilhando nesse caminho brilhante de divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Um grande abraço, um fraterno abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Até mais.